amém? Então nós estaremos falando hoje sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, né? São temas polêmicos, temas que às vezes as pessoas indagam muito, têm muitas dúvidas, e eu creio que nesses dias o Espírito Santo de Deus vai nos trazer clareza sobre isso, vai ministrar em nosso coração, né, para que tenhamos o maior entendimento, né, de tudo isso nas nossas vidas, amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a volta de Jesus é que ela possui dois aspectos, né? A Bíblia diz lá em Atos 1:11, né, que esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Ou seja, após o Senhor Jesus subir aos céus, né, os anjos veem os discípulos contemplando. Por quê? Porque nós temos que entender que houve duas etapas para a ascensão de Cristo. Quais são essas etapas? A primeira etapa que foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. Entenda, os discípulos até este momento, até as nuvens, eles viram Jesus. Mas depois a Bíblia diz que após entrar as nuvens, eles ficaram olhando, mas não via nada. Amém? Eles não conseguiam ver nada. Então, o que acontece? Então tem uma parte da ida de Jesus, da ascensão, da subida de Jesus aos céus, que os discípulos viram, que foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. Mas das nuvens até o trono, foi outra parte aonde eles não viram. Amém? E aqui os anjos estavam dizendo aos discípulos que do mesmo modo, não é isso? Que ele subiu, que vocês viram ele subir, ele também voltará. Então nós precisamos saber que as duas etapas vão ocorrer de maneira contrária. E que uma delas é visível e a outra não, né? Como Jesus na sua ida, ele primeiro subiu, é claro, porque estava na terra, do Monte das Oliveiras até as nuvens, e isso foi visível, né? E depois das nuvens até o trono no céu, então essa foi invisível. Claro que a volta vai ser ao contrário. Então a primeira parte da volta, a primeira volta de Jesus, ou seja, a primeira parte, ela será invisível, ou seja, as pessoas não verão. E qual é essa primeira etapa, né? Vamos dizer assim, esse primeiro aspecto? É o aspecto que Jesus vai sair do trono e vir até as nuvens. Então, ela se torna invisível. A segunda parte, o segundo aspecto dessa volta, seria que depois das nuvens até o Monte das Oliveiras, ele será visto, ou seja, todo olho verá Jesus. Então, o que nós precisamos entender? Que na etapa invisível, ele vem como um ladrão. O ladrão, irmãos, nunca avisa o roubo e nem quando vai chegar, né? Por isso nós temos que ser vigilantes. Nós precisamos entender a palavra de Deus para vigiarmos e orarmos. Vigiarmos é estarmos despertos, é estarmos acordados, é estarmos atentos. Quem está vigilante, irmãos, não é aquele que às vezes está apenas com alguma coisa que é um vigia, né? Claro que tudo, a palavra vem disso, mas vigilante é uma pessoa que dirige e ela está vigilante, ou seja, ela está atento ao trânsito, está atento a alguma coisa que pode ocorrer, algum sinal de perigo, né? Algum ruído, né? E isso nós também precisamos estar. Amém? Precisamos estar vigilantes, ou seja, estarmos guardando com atenção e vendo os sinais. O que nós temos visto? Sinais, irmãos. Sinais. Que sinais? Sinais de fome, sinais de pestes, e isso tudo em Apocalipse nos diz. Não é o tema específico, né, do que nós estamos tratando aqui, mas é importante que você vai interligando tudo isso para ter um discernimento claro da palavra de Deus. E é claro, ser liberto, né? Ser liberto de todo engano, de toda mentira, né? São tempos que nós estamos passando de uma reclusão, né? Uma meia reclusão, né? De nos privarmos de algumas coisas momentaneamente para sermos vigilantes. Isso faz parte do vigiar.
Mas não apenas esse vigiar de algumas rotinas serem mudadas, mas é a de vigiar que tem algum sinal que Jesus está muito próximo de voltar. Amém? Então, veja bem, um ladrão ele só vem roubar coisas valiosas. O ladrão não vai querer roubar coisas que não têm valor. Ele não vai colocar a sua vida em risco para roubar algo que não tenha valor. Não é isso? Então, qual é o tesouro? Se Jesus vem como ladrão, eu quero te dizer que os santos são esse tesouro do Senhor. E ele vai como que nos roubar. Essa parte oculta ninguém vai ver. Não sabemos os detalhes dessa primeira etapa. Sabemos que ele virá como ladrão. Como vai acontecer certinho, não sabemos. Sabemos tantas coisas, que 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado, o outro será deixado, que nós chamamos isso de arrebatamento, que é o que nós vamos tratar nessa matéria toda, e essa aula vai começar a nos dar a base. Mas para entendermos essa questão de arrebatamento, eu preciso entender os 2 aspectos da volta de Cristo. Amém? No entanto, nós sabemos que quando ele voltar na segunda etapa, que é chamada da vinda visível, aí sim, todos os crentes, ou seja, todos os cristãos, todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que entendeu o sacrifício dele na cruz, então, e recebe essa justiça e declara ele como seu Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. Então, todos esses que ainda estiverem na terra, quando este vir, e todo olho verá, então eles saberão e verão a sua volta. Dessa vez ele vem como uma luz, a luz de um relâmpago, diz a Bíblia. Preciso manter minha garrafinha aqui, hidratar minha voz, tá? E a garrafa é grande, Glória a Deus. Então, o que a gente aprende? A Bíblia fala que ele virá como a estrela da manhã, mas também que ele virá como o sol, como o nascer do sol. Então, o que eu preciso aprender? Que se eu não vir a estrela da manhã, então vai restar para mim ver o nascer do sol. O que eu quero dizer com isso? Para ver o sol, a estrela da manhã, irmãos, é 5 horas da manhã. Então nós precisamos estar despertos. Não é que você tem obrigatoriamente levantar às 5 horas da manhã. Isso tem um simbolismo. Significa que você vai estar vigilante, que você vai estar acordado, desperto, não vai estar dormindo para as coisas de Deus, envolvido tão grandemente com as coisas do mundo que acaba esquecendo das coisas de Deus, esteja dormindo. Não, um cristão que é cheio do Espírito, ele precisa manter-se vigilante, e eu creio que você é um desses, amém? Cheio do Espírito Santo. Então o que acontece? Qual é a diferença, pastor, então, daquele que vai ver a estrela da manhã e que vai ver o nascer do sol? É que o nascer do sol é inevitável, ele vai pegar você, ele vai vir em você, não tem como você fugir. Só que quem for e ver só a estrela da manhã, ou seja, é a primeira parte, esse primeiro aspecto da volta de Cristo, é que você foi arrebatado, você estava vigilante e foi arrebatado. Isso quer dizer que você não vai passar pela grande tribulação. Segundo a Bíblia, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Imagina que nós estamos vivendo alguns dias meio complicados, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que na grande tribulação dias assim nunca foram vistos, amém? Então, essas questões de pragas, fomes, terremotos, tudo isso está escrito na Bíblia e diz claramente que isso não será o fim, e foi Jesus Cristo explicando para os seus discípulos. Então, o que eu quero te deixar claro com isso? Nós estamos falando de cristão. Pastor, então tem cristão que vai passar pela grande tribulação? Sim, vai acontecer. Mas eu creio que eu e você seremos aqueles que estaremos vigilantes, acordados, e estaremos nos enchendo a cada dia mais do Espírito Santo. O simples fato de você estar aqui me ouvindo significa que você despendeu tempo, energia e valorizou a palavra de Deus e quer mais dele, amém? Você quer conhecer mais do seu Pai Celestial e de toda herança que tem disponível para mim e para você, e glória a Deus pela sua vida. Então,
O que é claro é que um cristão, né, uma pessoa convertida, ela jamais vai sofrer juízo que virá sobre o mundo, mas ela sofrerá a perseguição do anticristo. O que é isso? Aqueles que não forem arrebatados, eles também não receberão juízo de Deus. Uma vez salvo, querido, você está salvo. Agora o que nós estamos estabelecendo aqui, e nós vamos nos preparar, porque a próxima matéria vai nos deixar mais claro isso, é entre aquele que é vencedor e aquele que não foi vencedor. Né? Aquele que se acomodou, aquele que se conformou com as coisas do mundo e não valorizou o propósito do Pai de fazer a vontade do Pai. Mas fazer essa vontade, querido, e ser um vencedor é na graça, é no poder de Deus. O Senhor Jesus é quem vai fazer, ou seja, Ele já consumou essa obra, mas vai fazer através de mim e de você no poder dEle, amém? Então, aqueles que ficarem, irmãos, eles não vão receber juízo de Deus, mas vão ter perseguição do anticristo. Serão dias complexos, serão dias terríveis. Então, o que a gente quer dizer com isso? Compare-se a uma planta, né? Imagina, você vai colher uma fruta, ou vai colher um cereal, vai colher um milho, né? Então, se você quer ele para determinada coisa, você vai naquele milharal, vamos dizer assim, e você quer as espigas que estão mais chegadas para aquilo que você vai fazer. Se a espiga, ela está molinha demais, ainda não serve para aquilo que você vai usar. Se você vai querer fazer uma pamonha, um curau, cada um tem o seu ponto. Então, você vai ver as espigas que estão mais maduras, ou seja, mais prontas para serem consumidas. E isso é um segredo também. Nós precisamos ser esses cristãos maduros, ganhar maturidade, não é isso? E aqui a Bíblia nos fala muito do trigo, né? Então nós somos o trigo que foi semeado no mundo. O trigo está maduro quando a espiga, o caule e as outras partes se encurvam, né? Elas fazem aquela curva. Isso quer dizer que o trigo está morto para o mundo. Assim, a sua raiz é facilmente, né, arrancada da terra. Quando nós estamos mortificados para as coisas do mundo, é mais fácil de sermos arrebatados. O que é isso, pastor? É simples. Quando o mundo perde o poder de nos atrair tanto, e o nosso coração está no local correto, está nos lugares celestiais, estão em Cristo, estão no Senhor, né? Então nós somos fáceis de ser arrebatados, né? Seremos colhidos primeiros, ou significa que estamos mais maduros. Mas não posso aproveitar nada do mundo? Não, você vai aproveitar tudo, mas sabendo que esse mundo é passageiro para mim e para você. Que tudo que tem aqui pode oferecer algo para nós que sempre será passageiro. Vícios são passageiros, prazeres mundanos são passageiros. Mas eu quero te dizer, Deus tem um tempo de desfrute. Deus tem desfrute para mim e para você nessa passagem da terra. Precisamos nos alegrarmos no Senhor, né? E termos a nossa alegria voltada para Ele. Ou seja, a Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se o nosso coração está nas coisas terrenas, nós ainda estamos fora do ponto. Precisamos amadurecer. Mas eu creio que nesses dias você estará amadurecendo mais, amém? Então os dois aspectos dessa volta do Senhor são, portanto, as duas partes de uma colheita. Quando está bem maduro, então se colhe aquela parte madura, mas a outra fica nos pés, esperando amadurecer, né? Então primeiro a gente colhe o quê? O trigo que está maduro, para aí no final passar a foice na seara toda. Ou seja, o que a gente interpreta com isso? Aqueles cristãos que estão mais maduros, ou seja, que amadureceram na fé, que a Bíblia diz, irmãos, que a maturidade vem pelo conhecimento da justiça. O que é isso? O amor de Cristo, o amor de Deus por nós provado naquela cruz. Entenda, a placa de igreja, como nós sempre pregamos, não tem poder para te salvar do inferno e nem da condenação do lago de fogo de enxofre. Né? O próprio apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles colocam
convictamente, né, que não há outro nome que se possa ter salvação a não ser o nome de Jesus Cristo, amém? É isso que nós cremos. Então, portanto, nesses dias que parece pavor, terror, não importa a sua religião, você precisa ter uma convicção que você tem um Deus que te ama muito. Ainda que nós sejamos pecadores, ele provou isso naquela cruz. Leia Romanos 5:8, leia João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, leia Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu creio que o Espírito Santo falará tremendamente com você, assim como tem falado com cada um de nós. Então, a segunda etapa vem para colher tudo que ficou, ou seja, aqueles que ficaram na grande tribulação e ficaram vivos. Muitos morrerão, mas serão ressuscitados na volta física de Cristo, amém? E muitos morrerão na grande tribulação por causa da perseguição. Eu e você, eu tenho certeza, eu não quero, e creio que também você não quer estar aqui na grande tribulação, amém? Por isso estamos aqui compartilhando da palavra de Deus, com toda convicção de que ela é viva, de que ela é eficaz e de que Cristo veio para nos salvar e não para nos julgar, amém? Então, o primeiro aspecto para aprofundarmos é que Cristo virá como um ladrão. Apocalipse 3:3 fala que Cristo virá como ladrão. Quando o Senhor vier como ladrão, ele virá para buscar as coisas preciosas e o seu tesouro precioso. Olha o que diz Apocalipse 3:3. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, volta a vigiar de novo, olha aqui a palavra, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Precisamos estar vigilantes, irmãos. Então, Cristo, no primeiro aspecto, ele virá como ladrão. Lá em Mateus 24, 40 e 41, nos diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque não sabeis, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que eu preciso entender, e você também, Aqui está falando que um está lá no campo, o outro está lá no moinho. Então, será na nossa vida normal, querido. Será o dia que nós estamos trabalhando normal, então não é para nós pararmos tudo e ficarmos apenas ali orando. Oração, ela tem 2 partes a palavra, orar e agir. Orar, ação. Eu busco a direção e ajo conforme essa direção, e eu creio que o Espírito Santo tem dado direção. Qual a direção que nós entendemos? De não tentarmos o Senhor nesse tempo, de nos resguardarmos, de obedecermos às autoridades, e por isso estamos aqui. É claro que o meu prazer é estar com vocês na sala de aula lá, ministrando, conversando, mas isso logo em breve o Senhor nos restaurará e estaremos lá com a graça de Deus, amém? Mas estaremos honrando as nossas autoridades e também não tentando o Senhor. Por isso estamos aqui. Ou seja, isso faz parte do vigiar. A segunda coisa desse primeiro aspecto secreto é que ele vai vir em hora desconhecida. O trecho diz que nenhum ladrão, ele avisa de antemão que ele vai chegar. Tal hora eu vou te roubar. Por isso será numa hora desconhecida. E a respeito desse dia e dessa hora, ninguém sabe, senão o Pai. Isso é mencionado lá em Mateus 24, 36. Você que está com a sua apostila, acompanhe aí. É importante. De toda maneira, se você quiser rever algum trecho dessa live, ela vai ficar disponível no Stories do Instagram por 24 horas. E vai estar no Facebook também, e nós também daremos um jeito de colocar no YouTube,
tá bom? Tudo isso para nós é novo, para mim é desafiador, assim como para você também na sua casa está sendo desafiador você se conectar com as redes. Você que já tem prática, amém, mas eu creio que Deus está nos ensinando, está tirando muito nós da zona de conforto também para avançarmos. A tecnologia é uma realidade e nós vamos usá-la em nome de Jesus para o benefício e a implantação do reino de Deus, a expansão, né? Implantado ele já foi com Cristo. Expandir é o papel meu e seu no poder e na graça do Senhor. Amém? Terceiro, nós vamos ver sobre esse aspecto secreto, é que ele vem para buscar os vencedores. Apocalipse 12:5 diz que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus. Nós veremos mais adiante que esse filho varão são os crentes vencedores, são os cristãos que se posicionaram, são aqueles que realmente quiseram mais de Deus e se propuseram a pregar o Evangelho, né? Nós cremos, queridos, que cada cristão é um ministro de Deus e que cada casa é uma extensão da igreja. Você é igreja, você é templo do Espírito Santo, amém? Não deixe isso sair da sua percepção, né? Nós estaremos distante do prédio, mas você é igreja. Quando eu falo aqui, o Espírito Santo de Deus pula dentro de você, porque nós temos o mesmo Espírito, amém? Olha o que diz o trecho de Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Né? A quarta parte, tudo isso, irmãos, nós vamos entrar mais detalhes, tá? Estou fazendo apenas uma observação, uma preparação dos aspectos das duas voltas, das duas partes, né, da volta de Cristo, para depois aprofundarmos um pouco mais. Quarta observação que nós precisamos fazer é como recompensa para os cristãos ou crentes vigilantes, né? Apocalipse 2:28 diz que ele virá como a estrela da manhã, mas Malaquias 4:2 fala que ele virá como o sol. Se você quiser ver a estrela da manhã, como eu te disse anteriormente, você precisa estar bem acordado, e eu também. Por quê? Porque normalmente esse horário a maioria está dormindo, né? Antes do sol sair, né? Então a maioria está dormindo. Mas esse aqui não quer dizer com o sono que você descansa. Descanse, durma, né? Mas saiba aproveitar. Dormir demais não faz bem, irmãos. Levantar tarde não faz bem, né? Dormir muito tarde também não faz bem. Equilibrar tudo isso faz parte. O Senhor nos concedeu espírito de amor, de poder e de moderação. Amém? De equilíbrio. Tudo é muito bom. Mas com respeito ao sol, esse nós não precisamos fazer coisa alguma. O fato de não fazermos é sinal que veremos o sol, que está lá escrito em Malaquias. Olha o que diz os dois textos para você ver. Apocalipse 2:28. Ele diz assim: assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que é o primeiro texto. O segundo de Malaquias, ele está lá em Malaquias 4:2 e diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, todo aquele que teme o nome do Senhor, que é filho do Senhor, ele vai ver o sol da justiça. Amém? Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Entenda, não é juízo, não é condenação. Mesmo que ficar na tribulação, eu quero te dizer, todo aquele que ficar, todo cristão que permanecer na grande tribulação, ele será vencedor no final. Ou seja, ele vai amadurecer, não vai ter jeito, a perseguição vai ser grande demais. Você não vai negar o nome de Cristo, ou você vai morrer, ou vai viver uma perseguição tremenda. Mas o Senhor vai vir, né? E todos aqueles que morreram durante a grande tribulação também serão ressuscitados e verão a volta de Cristo. É o que diz lá em Tessalonicenses, amém? O segundo aspecto é o aspecto às claras, que é o que nós vimos, que todo olho verá, né? E o que nós vamos dizer desse aspecto? A primeira coisa é que ele será visto por todas as tribos da terra. Né? Na primeira parte não tem muita clareza como vai acontecer, mas nessa parte aí temos mais clareza, né? Ela é mencionada que toda, né, que a terra, né, mencionada em Apocalipse 1:7 se refere a todo o planeta, né? Ou melhor dizendo, vamos dizer assim, não dá
clareza, o segundo aspecto da volta de Cristo, ele é mais detalhado. A Bíblia vai conseguir explicar para nós. O primeiro aspecto vai ser arrebatado. Como vai ser? Não sei. Mas vai ser um vai ficar, o outro vai ser arrebatado, né? Agora aqui, ela detalha, mas tem alguns trechos que nós vamos ter que buscar na Bíblia, para a própria Bíblia explicar a própria Bíblia. Amém? E nós vamos começar a fazer isso. Então lá em Apocalipse 1:7, nós não sabemos se refere a todo o planeta ou apenas Israel. Então nós vamos precisar de outro texto para podermos discernirmos isso. Não é isso? E segundo, se nós usarmos Zacarias 12:10, nós vamos entender que provavelmente estava falando só de Israel. Não é isso? Olha os textos, eu vou ler com você agora. Tanto o Apocalipse 1:7, quanto também Mateus do 24 ao 27 e o versículo 30. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até os quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então nós cremos que essas tribos, que está falando aqui nesse outro trecho aqui, do versículo 7, né, de Apocalipse 1, é Israel. Mas agora nós vamos ler os outros textos para nós juntarmos isso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. No céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Percebe? Esse é o segundo aspecto. Já é da nuvem para baixo. Você vai estar vendo ele voltar para o Monte das Oliveiras. Ou seja, se os anjos disseram que assim como ele foi, ele também voltará, né? Então assim nós também podemos crer que ele voltará, né? E o texto que eu te falei de Zacarias 12:10-11 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Olha lá. Então eu ligo Apocalipse 1:7 com Zacarias 12:10-11 e vejo que tem um povo que vai ver, olharão para aquele que transpassaram, né? Planteá-lo-ão, continua o texto, como quem planteia por um unigênito. Quem que era o unigênito? Cristo, não é isso? E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimom no vale do Megido. Então o que nós entendemos? Que essa questão daqueles que olharão é o povo de Israel, é o restante de Israel, porque existe uma parte que ficará aqui e o Senhor derramará graça sobre eles. Eles plantearão por quê? Porque entenderão que Cristo já tinha vindo, né? E eles às vezes não creram, era o povo escolhido de Deus, mas eles terão também, aqueles que ficarem, aqueles que sobrarem, eles também terão a oportunidade de verem o Senhor, amém? Segundo aspecto será no fim da grande tribulação, né? Então o aspecto visível será logo depois da grande tribulação. A vinda secreta do Senhor, o arrebatamento, ele vai ser antes da grande tribulação. Agora a vinda às claras é depois da grande tribulação. O aspecto secreto, ninguém sabe como será certinho, nem a hora que vai ocorrer. Por isso precisamos estar vigilantes, amém? Mas a segunda vinda, os sinais são claros na palavra de Deus. E é isso que nós vamos começar a detectar aqui, né, nesses textos. Nós sabemos que a última trombeta, ela marcará o final da grande tribulação, ou seja, a sétima trombeta, não é isso? Nós vamos ver aqui, eu não vou ter tempo de citar todos os textos, tá? Mas você tem esse texto na sua apostila. Se você está nos assistindo e não conhece, nós ministramos agora o curso de maturidade no Espírito. E essa é a 11ª matéria, né? Mas você pode estar nos buscando também, ou procurando, pedindo alguma informação, né, no próprio canal aí do Instagram ou do Facebook, tá? E depois nós vamos estar alimentando isso para você. Mas Apocalipse 18:1, 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:52, né? Isso nos diz e marca que a última trombeta, ela marcará o final da grande tribulação. E que o anticristo, ele vai se manifestar.
antes da vinda do Senhor. Então, a grande tribulação, queridos, ela divide em duas etapas também. Ela divide em 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de muita perseguição. Por quê? Porque aí o anticristo se manifestará. Amém? Estou adiantando alguma coisinha para a gente poder ajustar. E eu quero falar com você novamente, né, sobre a questão de que vai ser depois, né? Logo depois da tribulação que vai acontecer a volta física. Lá em Mateus 24, 29 e 30 nos ajuda nesse sentido. Ele diz assim, ó, logo em seguida a tribulação, ou seja, depois, né, da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, né, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com muito poder e glória. Entenda, agora Jesus vai vir com muito poder e glória. Por quê? Porque ele veio para estabelecer o reino dele aqui na terra, amém? Ele vai estabelecer e colocar todas as coisas no seu devido lugar, né? Em Apocalipse 1,7, como a gente já leu, confirma isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto ultrapassado, que nós lemos no início. Terceiro aspecto da volta às claras, o terceiro item das voltas claras, é que ele virá nas nuvens. Então, de acordo com Atos 1, 11 e 12, ele saiu do Monte das Oliveiras e foi até as nuvens. Até ali os discípulos viram. Depois dali até o trono no céu, ninguém viu. E agora é o contrário. A primeira volta é quando ele arrebatou os vencedores, aqueles que estavam maduros, amém? E aí ninguém viu, mas agora verão, ou seja, das nuvens para baixo, ou seja, já estão vendo ele vir, não é isso? Então, uma vez que ele subiu no Monte das Oliveiras, é lá que ele vai vir novamente, né? Zacarias 14:4 nos confirma isso. Olha o que diz Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Em qual dia? Nesse dia da volta. Que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Amém? Então nós temos essas confirmações. A Bíblia, querido, ela explica a própria Bíblia. Não é isso? Nós precisamos juntar 2 ou 3 testemunhas da própria palavra para explicar. Não podemos pegar um versículo isolado e tomá-lo como uma interpretação. Não, nós vamos ter que buscar a própria Bíblia para nos explicar a própria Bíblia. E tudo isso, quem nos ensina e que nos dá clareza é o Espírito Santo de Deus que eu e você recebemos quando aceitamos Jesus. Quarto ponto desse aspecto clara é que ele virá com os santos vencedores para estabelecer seu reino sobre a terra. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ele vai vir com os santos? Isso, justamente, aqueles que foram arrebatados antes da sua vinda visível. Amém? Espero que seja eu e você nessa jipada, né? Nessa turma aí que vai subir antes da grande tribulação. Aleluia! Né? Depois nós podemos compartilhar algo sobre a timeline, né, de todos esses eventos e colocar os textos para a gente tratar isso com maior profundidade. Tá? Mas eu quero te dizer que lá em Apocalipse 17, 13 e 14 diz assim, ó, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, na volta que todo olho verá, terá aqueles que foram arrebatados com ele, voltarão junto com Cristo, né? E vencerão junto com ele todos os desafios para implementar o seu reino aqui na terra. Amém? Olha o que diz Zacarias 14, do 3 ao 5. Então sairá o Senhor, olha só, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha.
Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós lemos uma parte desse trecho, que está de frente a Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Por que eu li mais rápido? Porque isso aí nós já lemos. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele, eu e você, aleluia. Por isso, querido, nós nos dispomos a liderar, dispomos a nos posicionar, né? Não é só apenas de você estar à frente de uma célula, não é apenas isso, é você entender que é muito amado e que Deus te deu poder para liderar na sua empresa, para liderar e pregar o evangelho na empresa, no seu trabalho, na sua profissão liberal como advogado, professor. É assim que é. Tá certo? Nem todos serão pastores, mas todos são filhos do Deus Altíssimo e cheios da glória de Deus, amém? Isso que é importante eu e você entendermos. O Senhor nos chamou para uma grande obra maravilhosa que Ele quer fazer através de mim e de você, pela nossa rendição, aleluia, glória a Deus, né? Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,8: então será de fato revelado o iníquo, ou seja, né, o anticristo, e a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tenha certeza, querido, nada é mais poderoso que o Senhor. Sabe, seria injusto o Senhor ter destruído o inimigo repentinamente, porque com um sopro ele destrói. Eu quero te dizer que o coronavírus não pode afetar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mas nós precisamos nos resguardar, sermos vigilantes, né? A astúcia precisa vir, nós precisamos estar astutos, estarmos cientes, sábios em todas as nossas atitudes, amém? Apocalipse 17, 13, 14 diz assim: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder, a autoridade que possui, né? Nós já lemos esse aqui, vamos para outro, né? Já lemos Apocalipse 1:7 também. Então, como nós estamos transmitindo, nós temos um tempo limite e eu não quero abusar de você, tá certo? Então eu vou finalizar essa aula dizendo para você o seguinte: ele vai ver e todo olho verá, mas eu e você, se estivermos vivos aqui ainda, queremos ser arrebatados, amém? Queremos subir aos céus com o Senhor Jesus e voltarmos junto com Ele a hora que todo olho verá. Então o arrebatamento é antes da grande tribulação, né? Nós veremos mais sobre isso, teremos mais clareza, né? E agora a volta que todo olho verá, né? Ela será depois da grande tribulação. Que você possa a cada dia mais querer mais do Espírito Santo, querer mais da palavra de Deus, como você está se dispondo aí, e que você seja cheio do Espírito e avance a cada dia mais em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Dentro em pouco vou avaliar o horário e de repente nós já começamos a segunda aula, amém? Mas vou finalizar essa e vou começar uma nova live, né, para que nós possamos deixar separadas as aulas para aqueles que não puderam participar conosco. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, a graça e a paz.